E o nosso Pausa do Café de hoje com a economista Josi Gomes, mais uma vez, para conversar um pouquinho agora sobre o novo carro popular. Ele é mesmo acessível para a população mais pobre? Bom dia, Josi, bem-vinda ao Pausa do Café. Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Então, eu ia falar isso, essa é a grande pergunta. O que a gente tem sobre o assunto, hein, Josi? Olha, no valor médio, claro, o poder aquisitivo do brasileiro está muito aquém, até porque a questão do salário mínimo, reajustes, né, reais não aconteceram nos últimos anos. Então, a renda ainda não justifica a aquisição de um bem tão caro. E mesmo com esse programa, ainda não fica tão acessível. Mas tem lá suas vantagens que é interessante a gente conhecer e isso também, Bruno, vai contribuir bastante para dar uma aquecida aí no mercado automobilístico, né? Porque está com estoque alto. Sim, isso para a economia também vai favorecer bastante. E qual é a média de redução desse preço diante do programa? Então, a gente tem até carros que custam R$120 mil vão ter essa oportunidade de ter essa redução. Mas o carro popular mesmo, ele vai ficar na faixa dos R$60 mil. O grande diferencial desse benefício, né, desse desconto, do que chamamos de carro popular, é que tem muitas outras vantagens que nas últimas décadas não tinha, né? Por exemplo, ar-condicionado, airbag, muitos outros benefícios e vantagens nesse tipo de automóvel vai passar a ter agora. Nesse caso, então, fica um valor ainda que a gente, se for comparar com um passado até recente, o salto foi muito significativo, né? E impacta exatamente no que você estava falando mais cedo, as vendas de carros terem diminuído. Mesmo com a redução, para muitos ainda é difícil você ter acesso, por exemplo, a uma média de 60 mil, um carro popular. Muitos, assim, a gente tem aí um período que o mundo inteiro sofreu com a pandemia, então isso houve aumento na matéria-prima, aumento com custo com mão de obras, então todos os custos aumentaram de forma significativa e a nossa renda, paralelamente a isso, não aumentou, né, de modo que justificasse um aumento desse, ou seja, não houve esse acompanhamento. Então o grande problema está exatamente nisso. Houve esse aumento significativo, uma inflação galopante, né, proporcionalmente para um bem de valor agregado significativo e a gente não conseguiu acompanhar com a nossa renda. Então, justifica por isso. Mas ainda assim não deixa de ser uma oportunidade para fazer com que essas indústrias aqueçam, né, e que as pessoas possam, de alguma forma, ter acesso, né? Neste mês a gente teve até a oportunidade de ir até uma concessionária para saber um pouquinho mais como é que foi o primeiro reflexo. E foi muito positivo, pelo menos a concessionária nos informou que as vendas elas dobraram. Então acredito que muitas pessoas também estavam esperando uma certa oportunidade, né? O mercado também cedeu um pouquinho mais do valor para potencializar novamente as vendas, né? Agora também eles estavam contando com um determinado período, né? E eles não conseguiram calcular muito o prazo, mas já é um impacto muito relevante, né? Sim. A gente espera agora que haja uma redução na taxa de juros, porque com certeza adquirir um carro desse valor à vista é praticamente impossível. Então, com a redução da taxa de juros, que a gente espera que aconteça, aí sim vai favorecer a aquisição desse bem. Porque aí vem a questão do financiamento, que é o caminho tradicional que todos vão buscar, né? E aí para trazer também essa oportunidade, essa facilidade para o consumidor. Era algo que, quando você tem uma rede, por exemplo, tão grande assim, automobilística, que fica engessada por muito tempo, qual o impacto que isso pode trazer quando a gente pensa no macro, Josi? Desemprego, né? Esse é o grande problema, né? O emprego direto e o emprego indireto, de certa forma, afeta diretamente. A gente tem tido uma taxa de desemprego muito alta. Isso também é justificado porque essa indústria, ela é muito representativa na empregabilidade. Então, a gente espera que nesse momento também, com esse programa, né, com essas vantagens apresentadas, que haja, né, um aquecimento na empregabilidade também, que haja um aumento no índice de emprego.
É como a gente sempre fala, tudo é uma questão de cadeia, né? Vai alimentando e vai trazendo também aspectos positivos para uma visão um pouco maior, né? Mais abrangente para a economia do país. E agora é esperar para ver como é que vai ser esse mercado aquecendo, mas você citou num ponto também em relação aos veículos, são muito mais completos do que no passado. Acho que a gente tinha, se for em quesito de comparação, um carro popular na faixa dos 40, 45, mas sem os acessórios completos, né, que era oferecido hoje, no caso, que é oferecido hoje. Isso, hoje é uma preocupação com o quesito de segurança, né? Ou seja, esses carros já vão vir com airbag. Também tem a questão do ar-condicionado, que antes, né, hoje praticamente não se fabrica um carro sem ar-condicionado. Especialmente aqui no Nordeste. Eu ia falar isso, aqui em Maceió não tem como. Não tem como. Então, esses são alguns benefícios que vão favorecer também, né? Assim, a ter um veículo com outros acessórios e acessórios muito importantes. Né? Pelo que a gente sentiu dos próprios revendedores, o aquecimento já foi muito legal, já foi muito positivo nesse início e eles estão otimistas também para ter um aquecimento ainda maior daqui para frente. Josi, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez e pela participação. Uma ótima semana. Eu que agradeço, uma ótima semana a todos.